Bem-vindos a mais um podcast da Tuga Network. Hoje temos dois artistas, o Anderson. Olá. A Nara. Oi. E dois programadores, o Fred. Alô. E o Daniel. Tem que falar, Dani. Não estamos ouvindo. Você tá mudo, Daniel. Alô, olá. Sim. Ok, então a ideia deste podcast é vocês falarem primeiro do vosso percurso, o que é que estudaram primeiro, se foram para a universidade, se não foram, se fizeram um curso diferente, eu não sei como é que funciona no Brasil, se estudaram no Brasil, se estudaram no outro lado, e depois quero que me falem um bocadinho sobre os empregos que tiveram, tá? Até chegarem onde estão hoje e depois o vosso processo para vir para a Europa, como é que foi, o que é que tiveram que fazer, se foi difícil, se foi através de uma empresa, se arranjaram o primeiro trabalho cá antes de virem para cá e depois é que vieram, ou se vieram primeiro sem nada e depois é que procuraram trabalho, pronto, essas coisas. Mas vamos começar pelo início. Quem quer ir primeiro? Primeiro as damas. Vale isso não. Boa, Anderson. Podemos não fazer tudo seguido, por exemplo, Nara, podes agora falar um bocado do teu percurso da escola, depois saltamos para o outro. Tá bem, eu comecei... vou falar como eu comecei na área, porque antes disso eu estudei outra coisa e não deu certo. Foi? Então estudaste o quê? Diz lá. Engenharia elétrica. Que giro. Que giro. Interessante. Já se tiver algum problema cá em casa, já sei quem chamar. Não aprendi nada. Eu só aprendi que eu não devia ter feito isso. E daí entrei na faculdade de desenho industrial. Fiquei ali por 2 anos na Universidade Federal. Só que como eu tinha coisas para fazer, tinha que trabalhar e tal, transferi para uma faculdade particular que não era desenho industrial, era design alguma coisa. Foi lá que eu concluí o curso. Depois disso eu fiquei bastante tempo sem estudar e fui fazer um mestrado na Espanha, já muito tempo depois, de design editorial. Não tem nada a ver com a minha área, mas foi o que eu queria fazer na época. Então, de estudar foi isso que eu fiz. E it's over. E és de onde? Diz aí a malta que te está a ouvir, de onde é que tu és? Sou do Amazonas, sou de Manaus, Amazonas. Ok. Então, para já, é isso que tu fizeste de estudos, então? De estudo só isso mesmo. Tá bom, vamos passar para o próximo. Next! Quem é? Pode Tá, ser eu o posso Anderson. falar agora. Então vai, Anderson. Depois que eu formei no colégio, eu fiz o vestibular para engenharia mecatrônica. Eu cheguei a passar, mas eu não fiz porque era uma faculdade muito cara. Então o que calhou foi de fazer artes visuais. Foi um curso técnico, nem foi um curso superior. E foi lá que eu aprendi todas as técnicas de desenho, animação. E foi onde eu também consegui meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi num estúdio de animação 3D. Mas até então eu só trabalhava com 2D, que era mais pintura tradicional. Aprendi na altura também o Photoshop. Mas foi nesse emprego mesmo que eu tive o primeiro contato com 3D. E foi o que me fez apaixonar por esse universo. Eu nunca imaginava que isso poderia virar uma área de trabalho, uma carreira. E nessa escola que eu estudei, eu tive contato com um professor que era francês. E eu me dava muito bem com ele, porque a gente tinha muita coisa em comum, ele já tinha vivido há muito tempo no Brasil, e ele tinha uma história muito interessante. E eu lembro que um momento eu fiquei sem poder pagar o aluguel, porque o aluguel no Brasil também era bem caro, e meu salário era baixo, e eu tive que morar dentro dessa escola, que era a escola desse professor. E com esse tempo que a gente tinha livre de conversar e conversar, ele começou a me incentivar a tentar sair do Brasil, a tentar uma experiência fora, talvez fazer um curso superior fora do Brasil. E foi onde como ele tinha muito contato na França, ele deu aula lá, ele me apresentou uma escola, eu conversei com os diretores, eles me aceitaram, e foi com a aceitação dessa escola que eu consegui o meu primeiro visto de estudante, e foi onde eu pude vir para a Europa pela primeira vez.
Então, a minha primeira experiência foi na França. E lá eu continuei meus estudos, eu fiz grafismo e decoração. E eu gostei muito, foi uma experiência muito doida, porque eu não sabia falar francês. E eu cheguei lá, a primeira vez que eu tinha pegado no avião, tinha saído do meu país. Cheguei no aeroporto de Paris, não conhecia nada, não sabia como é que eu ia fazer para Não ir para a sabias falar cidade. francês, mas como é que conseguiste então falar com os professores para ir para lá? Meu outro professor que estava no Brasil, ele fazia o intermédio. Ah, Ele que fazia tradução. E, na verdade, ele começou a me ensinar o francês aos sábados, mas como eu já estava acostumado a falar português, a gente sempre conversava em português e a aula ia seguindo sempre em português. Eu peguei muito básico e quando eu cheguei em Paris eu vi que eu não sabia nada de francês, mas eu precisava me virar. Só que a vantagem é que lá nessa escola os alunos eram muito atenciosos, muito simpáticos, eles me receberam muito bem no grupo deles. E os professores também foram excelentes, conseguiram me dar bastante suporte, e foi por isso que eu acabei aprendendo a falar o francês. E depois que eu formei, eu queria entrar numa faculdade de jogos que tinha em Paris, e era o meu sonho, eu já estava olhando. E o que me interessou nessa escola era o fato de ela propor um trabalho alternado. Eu poderia estar trabalhando e estudando. Então eu me dediquei para mim entrar nessa escola. Só que com toda a experiência que eu tive no Brasil, de trabalhar no estúdio de animação, depois eu trabalhei também em outros jogos para telemóvel, coisas simples, nada tão grande. Mas isso me deu uma bagagem muito boa. E quando eu fui fazer a entrevista nessa escola, eu descobri que eu poderia fazer. Os professores gostaram do meu nível, eles diziam que eu podia, ao invés de começar no nível base, eu já poderia, no segundo ou terceiro ano, que eram os dois últimos. Só que eles falaram que o problema para mim, eu não ia conseguir um trabalho alternado por causa da minha idade. Eu já tinha meus 27 anos quando eu fui para lá. E eles disseram que o governo incentiva muito as empresas a contratarem gente mais novas para poder ter algum desconto no imposto, essas coisas. Então, ele disse que as empresas não iam ter interesse em contratar. Então, eu acabei não fazendo essa escola e deixei passar. E o meu visto expirou e eu não cheguei a conseguir nenhum trabalho e eu acabei voltando para o Brasil. Então, essa foi a minha parte em ensino. Eu só tenho um curso técnico que eu fiz e o resto é a mesma experiência de trabalho. tá bom. E no Brasil, tu és de onde? Eu sou de Minas Gerais. Ok. Fred, estás muito caladinho. Daniel. Eu? Ok. Bom, a minha história é longa. Eu sou de Niterói, no Rio. É curioso que a minha história ela meio que tem um ponto com o Daniel e um ponto com a Nara. Que eu sou de Niterói, Daniel também é de Niterói. E eu conheci o Daniel antes de conhecer ele pessoalmente, através de lendo artigos de desenvolvimento da internet que ele escrevia e botava na internet. Ah, que fixe. E depois, muito tempo depois, ele virou meu calouro na UF, que é a Universidade Federal Fluminense lá. Mas até antes de começar, de ir para a UF, eu estudei na Santa Úrsula, depois eu fui para Gama Filho. Foi uma história de ensino formal conturbada, né? Eu já trabalhava desde muito cedo, porque eu descobri que eu gostava de programação e que eu ia para trabalhar com a área de programação muito cedo. Então, aos 15 anos, eu já estava trabalhando com desenvolvimento web, com web design e tal. E isso foi no segundo grau técnico do Brasil ainda. Então, eu acabei seguindo um caminho meio conturbado até entrar numa universidade que era particular, porque eu não tinha base suficiente para entrar numa pública através de vestibular comum lá. E só muito tempo depois, que eu já estava no meio do curso de Ciência da Computação da Gama Filho, que abriu uma oportunidade de eu fazer um curso de transferência externa para a Universidade Federal Fluminense. E aí eu fiz e fui para a UF. Acabei indo para o curso de Ciência da Computação da UF, mas acabou não sendo um bom negócio para mim, porque a Gama Filho era muito próxima do meu trabalho atual e tinha um horário todo certinho, que eu podia estudar de manhã e trabalhar à tarde ou vice-versa.
E a UF era bem bagunçada em termos de horários, então tinha aula de manhã, de tarde, de noite, em campos completamente opostos na cidade, então tinha greve toda hora, então foi muito complicado de conciliar trabalho com faculdade. Então eu tive que parar de trabalhar um bocado nessa época, que eu fiz a escolha de continuar no curso, né, de graduação, mas lá pro quarto período eu acabei desistindo do curso e voltando a trabalhar, porque estava muito teórico, muito voltado para a ciência, eu já estava trabalhando na área de desenvolvimento de integrações financeiras nessa época para a web, então eu acabei por deixar o curso para lá, achando que o diploma não ia fazer tanta falta assim, visto que eu já estava tendo uma experiência de trabalho já boa, né? E, enfim, minha vida profissional lá no Rio de Janeiro foi bem bacana, eu consegui trabalhar em várias empresas bem grandes, bacanas, mas até um determinado momento que eu já estava basicamente saturado daquilo, trabalhar com integração financeira e web, back-end e tudo mais. E eu estava quase largando a área de programação e tentando fazer qualquer outra coisa na minha vida. Estava pensando em ser marceneiro, soldador de plataforma de petróleo, qualquer coisa do gênero, assim. Mas aí eu fiz uma reflexão lá e o que tinha me levado para a área de programação desde o início eram os jogos, que eu sempre quis fazer jogos. E então eu juntei todos os trocadinhos que eu tinha conseguido economizar até então e fui fazer um curso de pós-graduação em programação de jogos no Canadá. Aí eu fui para Vancouver, na Vancouver Film School, fiz 1 ano lá de programação de jogos, foi espetacular, assim, foi um período muito bacana da minha vida. Mas eu fui até com o intuito mais de fazer networking e conseguir entrar no mercado de programação de games, que é muito complicado, do que para aprender propriamente dito a programar, porque eu já tinha muita base de programação, então essa parte seria fácil para mim. Então o que foi mais ou menos, foi mais questão de me enfiar em tudo quanto é tipo de game jam, eventos e qualquer coisa que aparecesse na frente para eu poder fazer o maior networking possível, conhecer a maior quantidade de pessoas possíveis na área para poder ver se eu conseguia entrar em alguma coisa. E resultou. Então, no meio do ano, eu consegui um emprego em part-time para um estúdio de programação de jogos para realidade virtual. Na época, estava começando, era um estúdio que estava em parceria com a HTC e com a Valve para lançamento do Vive. Então foi muito bacana para mim, porque eu trabalhei praticamente sozinho na parte de programação em um jogo que foi um dos jogos de lançamento do Vive, né? Então foi muito, muito bacana essa experiência. E que jogo é que foi esse? É um jogo chamado A10 VR. Não é muito conhecido não, mas tá lá, na Steam. Então já Tem que ir ver, tem que ir buscar. E depois do curso, como eu estava com visto de estudante, eu tive que voltar para o Brasil para poder aplicar novamente. Minha intenção era voltar para o Canadá, mas aí tiveram 1001 complicações em termos de aplicação e tal, e acabou que eu não consegui voltar para o Canadá. E depois de 1 ano e meio trabalhando remoto para essa empresa de Taiwan, apesar dela ser de Taiwan, tinha um escritório no Canadá, então era meio taiwanesa / canadense, né? Sim. Mas infelizmente eles perderam um dos investidores lá e tal, e tiveram que mandar todo mundo embora. E aí eu me vi de volta no Rio de Janeiro, sem ter como trabalhar com games novamente, e voltei meio que a estaca zero, e ia ter que voltar a trabalhar com web, integração financeira, tudo aquilo que eu estava trabalhando antes, quando por uma sorte incrível, o pessoal lá do CIDIA de Manaus, o CIDIA é um instituto de pesquisa da Samsung que fica em Manaus. Eles desenvolvem jogos lá também, pesquisas em realidade virtual, um monte de coisas interessantes lá. Eles viram meu currículo no LinkedIn, viram que eu estava no Rio de Janeiro e me ligaram
falando, olha, a gente tem aqui essa oportunidade de programação, o que você acha de vir para cá e tal. Aí eu olhei para minha esposa e falei, e aí, topa Manaus? Vambora para Manaus? e ela topou. Então a gente foi para Manaus e passamos 2 anos em Manaus. E foi uma experiência muito legal lá em Manaus também. Foi uma... Foram vizinhos da Nara. Exato, é a terra da Nara, exato. Coragem. Pois é. Mas foi muito legal, assim, foi inesperado. Pra ser sincero, eu nunca nem tinha pensado em viajar a turismo a Manaus. Manaus é curioso, porque dentro do Brasil é uma cidade muito grande, muito bacana, só que pro restante do Brasil quase que não se ouve muito falar de Manaus, né? Como se fosse a Zona Franca de Manaus, tem muita indústria e tal. Mas é uma cidade muito bacana, assim. A minha esposa morre de saudade até hoje de Manaus. E foi uma experiência muito legal também. Aí quando eu estava lá em Manaus, o Daniel, que vai falar em seguir, que já estava aqui em Portugal, na miniclip, ele me... Estás a fazer spoilers! Desculpa, não sabia. Continua. Mas a gente nunca perdeu o contato, a gente sempre continuou conversando e tal. E ele falou, por que você não vem aqui pra miniclip, aqui pra Portugal e tal? Eu falei, pô, show, vamos ver isso aí. Tá bem, então peraí, já nos explicas como é que depois foi esse processo. Tá Vamos bem. passar agora para o Daniel, para sabermos como é que é o percurso dele a nível de estudos. Primeiro. Bom, eu sou também de Niterói, Rio de Janeiro, assim como o Fred. Comecei a desenvolver meus joguinhos com meus 12, 11 anos de idade, mais ou menos. Porque eu tinha um PC muito, muito velho e que não conseguia rodar nenhum jogo da época e eu adorava. Até que um dia eu descobri na minha escola uns livros que ensinavam a programar. Eu me debrucei em cima daquilo e comecei a aprender sozinho. Quando eu tinha meus 17 anos, eu parei para fazer os exames de admissão de universidade, o vestibular, que na época era chamado de vestibular. Quando finalmente voltei, resolvi voltar usando tecnologias mais atuais e descobri vários sites e tal que me levou a querer escrever mais sobre isso. Foi até o que me levou a conhecer o Fred também. Na época a gente começou a conversar ainda trocando e-mails, para vocês terem uma ideia. Isso em 2002, 2003, eu acho. Por fim, comecei a estudar Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, a UF, que na época não tinha um foco extremamente anti-jogos, o que foi bem estranho, até que a gente, depois de muita luta, conseguiu organizar uma amostra de jogos lá com os jogos dos alunos, o Fred até expôs também, e foi bacana. E isso mudou muito a visão das pessoas em função do... Caramba, o outro telemóvel acabou de morrer. Desculpa, foco. Isso mudou muito a visão na época da diretoria sobre o que eram os jogos e percebeu-se que, na verdade, era um mercado que ia crescer enormemente. Tínhamos ex-alunos que hoje em dia são grandes profissionais da indústria. Tem, por exemplo, o Giliard Lopes, que estudou na nossa universidade, que hoje em dia é um dos diretores da série FIFA lá no Canadá. Tinha um ex-parceiro dele, que era o Fábio Policarpo, que escreveu vários livros também, que eu antes mesmo de começar na universidade, eu ia ver os livros dele, ficava fascinado. Bom, enfim, eu comecei a escrever muito esses joguinhos, mas assim, era uma coisa muito limitada, muito amadora. E até que, por fim, um dia, conversando casualmente durante o almoço, os meus colegas falaram sobre esses novos smartphones que estavam saindo, rodando Palm OS na época, isso em 2004, 2003. Eu fiquei fascinado. Como assim? Você tem um computador de mão? Eu nunca tinha me ligado nisso. Como assim? Eu só conhecia laptops, mas nunca tinha me ligado nisso. E eu comecei a pesquisar muito. Aí eu vi na época os telefones Symbian, tinha acabado de sair o N-Gage. E eu fiquei assim, uau, isso vai ser incrível, isso ainda vai ser grande. E aí eu resolvi investir pesado nisso. Passei realmente minhas férias de verão dessa época estudando e escrevendo joguinhos e tal. Até que por fim surgiu como o N-Gage estava falhando miseravelmente, surgiu uma promoção ótima, eu comprei um e comecei a desenvolver enlouquecidamente para ele. E foi assim que eu comecei em mobile, lá para 2004, fazendo joguinhos bestas para Symbian. Eventualmente, comecei a trabalhar e tal, tive que reduzir um pouco o meu escopo dessas coisas.
Até que, por fim, eu consegui um estágio num estúdio do Rio de Janeiro chamado Nano Games, que fazia jogos para Java, aqueles feature phones antigos, sim, bem quando surgia uma necessidade, e principalmente porque tinha acabado de surgir o iPhone. Foi logo no começo daquela Gold Rush do iPhone. Eu sabia C++, eu sabia OpenGL, e apliquei e passei. E comecei a trabalhar lá. Basicamente, eu estava quase terminando a universidade, mas faltava escrever a monografia e mais meia dúzia de matérias. Fui tocando devagarzinho, entre uma greve e outra também. E, eventualmente, virei full-time nesse estúdio. Nós desenvolvendo vários jogos para marcas grandes, tipo Endemol, Pepsi e Playboy. Foi uma época muito boa. Eventualmente, fomos também desenvolver um jogo maior online. Nessa época, foi um dos meus primeiros contatos com Unity, isso lá para 2012. A coisa não saiu bem. Nessa época, eu também fui... como eu tinha que passar... minha família sempre fazia muita pressão para eu fazer concurso público, né? Que é uma coisa grande no Brasil para você ter um trabalho público estável. Na época, eles não aceitavam muito a ideia de que eu trabalhasse com jogos. E eu fiz um só para realmente, vamos parar de me encher a paciência se eu fizer um concurso. Só que eu passei. E aí eu tive que assumir. Eu não estudei nada, foi uma porcaria, mas eu fui. E foi uma época horrorosa, realmente. Hoje em dia até que digo que aprendi uma coisa ou outra sobre como dinâmica de escritório e tal, e responsabilidades. Mas foi uma época terrível, que eu fiquei só escrevendo meus joguinhos bestas em Android. Eu apostava muito em Android desde o começo, logo que saiu, quando ainda nem era muito popular. E, eventualmente, eu fui depois trabalhar na OLX lá do Brasil, continuei desenvolvendo minhas coisinhas e tal. Um dia, assistindo uma apresentação de Android, eu vi sobre realidade virtual para Android. E aquilo me deixou muito curioso, porque eu achei que é algo que nunca estaria disponível na nossa mão para usar, né? Conforme fui desenvolvendo sobre isso, fui sentindo a necessidade de um desempenho maior nos jogos, e isso me fez migrar do Java para o C++. Nisso que eu comecei a programar em C++, eu comecei a achar chato a ideia de não trabalhar com jogos. E isso me fez querer olhar para o mercado para fora e tal. E aí eu vi que a Miniclip, por exemplo, tinha vaga. Eu lembrava da Miniclip dos jogos que eu gostava de jogar ainda na web e tal, em Flash. Pensei, puxa, vai ser divertido. Ainda mais em Portugal, vai ser excelente. Eu sou de família portuguesa, Eu sempre gosto tive dessa vontade. atitude. Pois, eu gosto muito de Portugal e pensei, Tens vai família ser... portuguesa? Infelizmente, minha família saiu toda daqui no começo do século passado, fugido da gripe espanhola. Minha esposa tem família aqui ainda, eu não. Aí, bom, eu na época não tinha nacionalidade portuguesa, apliquei e eles depois de muito vai e volta com o consulado, consegui o visto. Eu até tinha um processo já para obtenção da nacionalidade, mas levou muito tempo, eu estava parado há meses quando eu apliquei. A própria aplicação da Minikip levou um bom tempo também. Mas como é que é? Como é que funciona esse visto? Eu não sei nada, né? Não sou Sim, brasileira. claro. Mas explica lá isso. Bom, o que acontece? E nesse ponto, ter o canudo, ter o diploma foi fundamental, porque faz parte até do processo de obtenção de visto, do tipo de visto que eles te dão. Eu consegui um visto de profissional altamente qualificado, que é algo que, apesar de Portugal produzir bons profissionais, ainda é uma taxa pequena comparado com a demanda. Então, aqui se importa muito profissional, né? Então, o governo português tem uma política de emissão de vistos para profissionais que tiverem o parecer de ter boas qualificações. E isso aconteceu. Eu tive a mesma experiência, foi exatamente igual. Exatamente. E aí, só que no caso do Fred demorou terrivelmente mais, né? No meu saiu o quê? Em 4 meses, o Fred levou quase um ano para sair. Levou quase um ano, exato. Porque eu acho que eu peguei uma época que Portugal estava menos na moda lá no Brasil. Hoje em dia, todo mundo quer vir para Portugal. Porque Como é que esse visto é pedido então no Brasil? Mas vocês, por exemplo, já tinhas uma proposta da Miniclip? Exatamente. Ok. Eu apliquei diretamente com a Miniclip e eles falaram, não, nós damos o visto. E eu pensei, ótimo, perfeito, meu processo de nacionalidade está parado um tempão mesmo, por mais que uma hora vá sair, pelo menos já vou trabalhar com jogos. Eu já não aguentava mais não trabalhar com jogos.
Diferente do Fred, eu não tenho um background muito forte em web. Se você me pedir para escrever um sistema web hoje em dia, eu fico completamente perdido. Eu consigo, mas o que outras pessoas, como por exemplo o Fred, faria com estalar de dedos, eu vou levar semanas tentando fazer. Meu foco sempre foi em jogos. Provavelmente você vai escrever seu próprio servidor em C++, né, Daniel? Eu já fiz. Múltiplas vezes. Eu consigo escrever clientes do web e tal. Nada. Continua. Sim, claro. Então... Aí cheguei aqui finalmente, né? Na época, quando eu cheguei lá na Miniclip, tinham o quê? 3 brasileiros. E 2 deles já moravam em Portugal há muito, muito tempo. Não, 3 brasileiros fora eu. 2 deles já moravam em Portugal há tanto tempo que eu demorei a perceber que eram brasileiros até. Já estavam desde putos aqui e tal. Tinha o Leiradela também, que trabalhou com a gente até há pouco tempo atrás, que eu já conhecia lá do Rio de Janeiro, porque desses de estúdio tentado contratar e coisa e tal, eu já conhecia ele tipo, uns 5 anos atrás, 10 anos atrás. A gente, na época, conversou e até se deu bem pra caramba e tal. Bateu um papo maneiro. Por acaso, também é de Niterói, né? Também é de Niterói. Aliás, Niterói é uma grande cidade lá na Miniclip. Um desses 2 brasileiros que eu falei também era de Niterói, que é o Gustavo. E nossa... Se calhar é um requerimento, só contratam se forem de Niterói. Jorge. Estou a brincar. O Jorge também. Mas o que acontece é que o Niterói, hoje em dia, depois que a gente... Bom, mais ou menos, concomitantemente a essa mudança de atitude lá na nossa universidade, Portugal começou a se tornar... Portugal, olha só. Niterói começou a se tornar, e principalmente a Universidade Federal Fluminense, começou a se tornar um grande polo de desenvolvimento de jogos. Muitos profissionais foram para lá e abriram seus próprios estúdios. Eu tenho um amigo meu de infância que estudou comigo na universidade. Talvez o Fred conheça o Adrian. Ele tem um estúdio lá em Niterói também. Conheço. Então, a gente cresceu junto fazendo jogos desde molequinho, basic. Hoje em dia tem um professor grande lá que foi até da minha banca que ele trouxe muitos incentivos de empresas para ir para lá, para desenvolver projetos com a universidade e vários laboratórios abrindo lá. Então, a cidade se tornou realmente uma cidade que exporta profissionais de jogos, realmente. Infelizmente, ela exporta muito mais do que cria os próprios negócios lá, né? Mas você vai tentar ter uma empresa no Brasil, é impossível, né? Eu tentei, eu passei por isso. Já tentaste abrir uma empresa lá? Eu já tive uma empresa no Brasil, sim? Mas mas é porque a gente, lá no Brasil, a gente acostuma muito a abrir empresa. É como se fosse um sebo verde. Bom, eu também quase abri uma empresa. No dia que eu fui convocado para a Marinha, eu ia assinar o papel final e acabei não abrindo. Convocado para a Marinha? Quando eu passei no concurso. Para ir trabalhar para lá. Como programador, era isso? Ias para a Marinha? Sim, aí que tá. Meu cargo oficial era analista de projetos navais. Como se eu soubesse qualquer coisa sobre construção naval, né? Mas eu cuidava de sistemas de folha de pagamento na Marinha. Não foi uma época muito gloriosa da minha vida. Ias fazer um jogo de batalha naval, pronto. Assim, eu aprendi nesse sentido muito mais conversando com os almirantes que passavam lá e eles falando sobre estratégias de guerra submarina do que realmente com trabalho. Desde uns tempos pra cá, eu comecei também a brincar muito com o desenvolvimento retro, que o Fred fica se torcendo quando mostra pra ele as coisas, sei lá, jogo que cabe em 16 KB de RAM, essas coisas assim, desenvolver para Master System, Mega Drive, Amiga, eu adoro essas coisas também. Eu gosto de escovar bit, como diria o Fred. Escovador total de bits. Já percebi. Então vá, Bom, e mais história. experiências de ter o visto, de fazer o visto. Como é que é? Anderson, tu já estavas... Acho que fui eu que sofri mais com isso, eu não sei. Definitivamente. O meu também demorou, mas eu acho direito. que o do Fred mais demorou. Bom, de vocês que ficaram, algum de vocês chegou a ter o visto rejeitado em algum momento? Porque o meu ficou rejeitado por um dia. Mas aí eu falei com a Miniclip e aí a empresa a Ares, né, providenciou de ligar para lá pro consulado e acertou a situação. Porque eu tinha tudo certo, né? Eu tinha o meu parecer favorável, dizendo que eu era um profissional
de qualificado e necessitado em Portugal, e mesmo assim passamos por esse susto de um dia. Eu fiquei um dia destruído, mas eventualmente no dia seguinte o consulado me pediu para passar lá e ficou tudo certo. Eu só fui realmente me tornar português, sei lá, 6 meses já aqui em Portugal. Eu não tive esse problema com o visto, mas ele demorou, porque tinha uma demanda muito grande de brasileiros tentando entrar em Portugal, e a altura que eu fiz o meu processo era a altura que foi, acho que em setembro e Mas agosto. tu também já estavas cá em Portugal quando foste tratado do visto? Não, estava no Brasil. Estavas no Brasil, ok. Mas já uma coisa é o visto, uma coisa é o visto, outra coisa é a autorização da residência. É isso que a gente faz aqui. A gente tem que pegar o visto lá. O visto vale por 3 meses só. E daí, estando aqui com esse visto, que te dá o direito de começar a trabalhar, tu pode aplicar a autorização de residência, que dá um ano. É esse Galera, vou desligar meu som. Oh, desculpa. Foi esse visto que a gente conseguiu. E quando eu fiz ele, eu estava no Brasil. E eu também, por mais que eu não tenha um curso superior, eu consegui um visto de altamente qualificado. Por causa da experiência de trabalho. Eu consegui provar que eu tinha 5 anos de experiência, tinha todos os requisitos que a empresa precisava. Então, eu também consegui esse visto de altamente qualificado. Mas também já tínhamos, mesmo estando no Brasil, já tinhas uma proposta da Miniclip. Isso. Okay. Eu vim já com proposta de trabalho. Para aplicar o visto precisa igual. disso, né? É. Depende do visto, Nara. Eu acho que você pode aplicar para vistos diferentes e tal, mas essa certificação de altamente qualificado, que não está atrelada a diploma, ela está atrelada mais ao tempo de experiência que a gente tem dentro da área de que a empresa está pedindo aqui de Portugal. É o que conta mais para esse... O que foi isso, Daniel? Objection! Quando eu tava lá no consulado, o motivo que eles alegaram na minha rejeição no primeiro momento, por esse um dia, foi que eu não tinha pós-graduação em jogos, inclusive. Eu não tinha pós-graduação, na verdade. Nossa. Olha que estranho. Isso também eu acho que foi mudando com o tempo. Eu acho também. Fora que o nosso curso lá na Universidade Federal Fluminense, ele era, na verdade, de 6 anos. 5, 6 anos. Ele é equivalente ao pré-Bolonha aqui, né? Sim. Eu acho que isso pode ter causado uma confusão também. Ok, continue, Fred. Desculpa aí. Desculpa. Então... Mas o que demorou muito, visto no meu caso, foi justamente o fato de eu estar em Manaus, né? Que é no meio da Amazônia e não tem consulado português lá. Então, tudo que eu tinha que fazer tinha que ir por Belém e depois para o Rio de Janeiro. E isso tudo através de correios e tal. Então, foi um processo muitíssimo demorado. Todo vai e volta aqui, normalmente, se você está próximo de um consulado, é feito presencialmente, você vai lá, leva e tal. No meu caso, eu não podia. Mesmo sendo originário do Rio de Janeiro, como eu não estava residindo no Rio de Janeiro nessa época, eu tinha que fazer através do consulado de Belém, que eu estava dentro da jurisdição de Belém. Então, isso levou, acho que uns 7 meses para sair meu visto, né? Para conseguir o visto, afinal. E respondendo a Giana, sim, a gente, pelo menos no meu caso, eu já comecei esse processo todo depois que eu tive o aceito da Miniclip. Então, o Daniel me indicou lá dentro. Primeiro levou tanto tempo até eles me chamarem para fazer entrevista e tal, que eu achei até que não ia rolar. Mas depois de algum tempo eles entraram em contato e falaram, então, a gente recebeu uma indicação aqui, a gente viu o seu currículo, se interessou por contratar você tem interesse em fazer processo de seleção? Eu falei, pô, claro, né, vamos. E aí foi um processo bem demorado também, foram 3 entrevistas com tempo espaçado entre elas, e uma prova de um desafio técnico que foi bem extenso também, muito maior do que o normal de outras empresas de desenvolvimento.
Sim. Basicamente, eu apliquei para uma vaga de C++ também. Hoje eu estou trabalhando com Unity lá, mas eu apliquei para uma vaga de C++. E eu tive que desenvolver um pequeno jogo inteiro e mandar para eles o pequeno jogo inteiro. É fogo. Pois é. Mas enfim, fui bem avaliado, fui bem nas entrevistas e tal, e eles me ofereceram uma vaga. Aí finalmente. Que todo. Desculpa te cortar mais uma vez. Não, tranquilo. Nota-se Só pra que- te falar, Daniel, é o teu computador mesmo que tá fazendo eco. Toda vez que você tira do mudo, começa a entrar eco. Haha. Damn it! Bom, acho que todo desenvolvedor que aplica para lá tem que desenvolver um jogo completo também. Eu também tive, acho que o mesmo jogo, inclusive, que o Fred. A diferença é que ele ficou com um Eles cargo... dizem o que é que vocês têm que fazer e vocês têm que desenvolver. Isso. Yeah. É um jogo que existe, inclusive, no site da Miniclip. É um clone que a gente tem que fazer. É bom, mas nem todo mundo recebe do mesmo jogo que eu vou falar. Sim, tem alguns diferentes. Mas E agora para Unity é completamente diferente também. Ah, dá pra imaginar. É. Bom, back to you. Não, eu queria ouvir um bocadinho o Anderson e a Nara a falar, porque eles têm estado tão caladinhos. Eu queria que vocês me explicassem melhor qual é o vosso trabalho, o que é que vocês fazem exatamente, para quem está a ouvir conseguir perceber. Quem Bom, começa? posso começar. Bom, eu comecei trabalhando como designer gráfico e em pouco tempo eu comecei a trabalhar com web em Manaus. Eu também tentei abrir uma empresa, não deu muito certo. E se chamava Osga Mídia, por isso que eu sou Nara Osga. Então, e pouco tempo depois, eu fiz muitos sites, comecei a trabalhar com aplicativos para mobile na Nokia. E daí para frente eu comecei a me envolver bastante com arquitetura de informação, UX, não se chamava UX nessa época ainda, mas daí com o tempo a gente fazia tudo, né? Fazia UX, fazia UI, que é fazer a parte de visual do aplicativo, e também integrava ele com HTML e CSS. Nessa época, os aplicativos da Nokia eram feitos assim. E depois de um tempo, comecei a trabalhar com jogos lá na Nokia, porque a Nokia tinha um problema, né? Que é a concorrência com o Android e com o iPhone. Então, nenhum desenvolvedor queria desenvolver para a Nokia. Então, só o Daniel. Note-se que nessa época a minha história até que meio que cruza um pouco com a Nara indiretamente, porque eu também eu conversava muito pela internet com o ex-chefe da Nara, né? Porque eu tinha muito envolvimento com o pessoal lá de Manaus, à distância, obviamente. Era o Marcelo Eduardo? Exatamente. Era o meu chefe mesmo. Então, conversava muito com ele, eu até cheguei a conseguir um protótipo uma vez do sistema Maemo, né, do Nokia Internet Tablet, e desenvolvi alguns jogos para... Eu participei de um fórum que tinha também da Nokia, que era o Code Blood, que reunia o pessoal, e depois eu até conheci um camarada meu aqui do Rio, a partir desse fórum, e a gente desenvolvia pequenos joguinhos nessa época e tal, mas não deu em nada. Não deu em nada para ninguém, nem para a Nokia. É verdade. E aí a gente começou a ir nas universidades para tentar fazer os novos desenvolvedores e designers a fazer aplicativos para Nokia, e eles eram mais interessados em jogos, e foi assim que a gente começou a trabalhar com isso lá. E depois de um tempo eu dei uma pausa de tudo, fui para a Espanha, fui estudar e larguei jogos, larguei tudo, fiquei realmente trabalhando só com design gráfico. E tive um filho, e depois disso eu decidi, não, eu quero voltar a trabalhar com jogos. E com isso eu comecei a criar portfólio, comecei a fazer jogos por mim mesmo, UI, mais voltado para UI, não UX, porque eu acho que tinha mais visibilidade.
E aí consegui, mandei um spam para toda a LinkedIn, para todo mundo. Todas as empresas que tinham uma vaga. Quem nunca, né? Quem nunca que atira a primeira pedra? Eu nem tenho certeza, que eu já até fiz uma entrevista na Miniclip nessa época. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E no fim eu acabei conseguindo entrar na Red Links, que foi na Finlândia, foi o meu primeiro trabalho com jogos mesmo, um trabalho grande, que lá eu era UI Artist, e é basicamente fazer o visual do jogo, só a UI, não do jogo em si, né? Eu não interferia na jogabilidade, nem Sim, são os menus. só os menus. E de lá, morei lá ali quase 2 anos, e eu apliquei para vaga na Miniclip. E eu não conseguia aplicar na vaga na Miniclip, porque davam alguns erros no site, então eu comecei a pesquisar pessoas que trabalhavam na Miniclip para ver se alguém me indicava, e eu conheci um game designer e ele me indicou, e foi assim que eu entrei na Miniclip. E o meu trabalho continuou. Boa estratégia. É porque eu acho que o que aconteceu é porque se tu aplica uma vez na Miniclip, tu não consegue aplicar de novo. Aí ele fala assim, você só pode aplicar uma vez. Aí eu não conseguia. E naquela época que eu tava aplicando direto para todo canto, eu acho que apliquei sim para Miniclip, eu acho que até fiz uma entrevista, que eu fiz uma entrevista em Portugal, numa empresa de Portugal, mas eu já não me lembro onde era, porque foram muitos. E daí entrei na Miniclip em janeiro do ano passado, para trabalhar com UI também, que é a mesma coisa, não interfiro no jogo, não interfiro na jogabilidade, até que sim, um pouco mais no jogo mais casual, que foi o Trickshots que eu trabalhei, mas não tanto. É mesmo só o visual dos menus. Tá bom. E tu, Anderson, explica lá. O que é que tu fazes? Que eu não sei. Hoje eu tenho meu cargo na Miniclip é de artista 2D, 3D. E como eu tinha falado no começo, minha formação era 2D, foi o que eu mais aprendi na escola. Só que todos os trabalhos que eu arranjei depois disso eram sempre voltados para o 3D. E foi onde eu aprendi a mexer com Maya. E depois eu aprendi um pouco de Blender também. E tive algumas experiências com ZBrush, mas eram bem básicas. E nesse primeiro trabalho eu comecei aprendendo a fazer a parte mais chata do 3D, que pouca gente gosta, e por isso que eu acabei fazendo, que era abrir UVs e fazer texturas. Foi porque ninguém na empresa queria fazer isso. E como eu estava lá aprendendo, eles colocaram isso tudo nas minhas costas. E como eu estava muito motivado a aprender, eu comecei a me dedicar bastante em fazer isso. Foram maus. Foram maus. Mas foi isso que me deu a oportunidade de continuar, sabe? Porque aí depois que eu aprendi a mexer com que horror da Diana. Porque é mesmo um horror fazer aquilo. É a pior parte que há no 3D, pelo menos eu acho. Sim. E aí depois eles me deram a oportunidade de poder modelar. Comecei fazendo alguns props para os cenários da animação que a gente fazia. E depois eu ainda cheguei a mexer um pouco com animação lá. Mas nunca foi o meu forte animar. Eu sempre gostei mais de modelar E era onde isso? Desculpa lá. Era um estúdio, na verdade era uma coisa bem estranha, porque era um estúdio pequeno, na verdade era uma agência de telecomunicação, e o dono dessa empresa ele tinha muito dinheiro. E ele decidiu fazer uma série animada com um tema, acho que ninguém deve ouvir falar disso, mas chama Logosofia. É tipo uma ciência diferente. Eu não entendi muito bem a base disso, mas o que eles me explicaram é que tipo é uma coisa mais voltada para as crianças. Eu acho que tem que ter uma escola específica para isso. E nessa escola eles, tipo, Alonso, sei lá o que, não era? Acho que sim. Eles explicavam que, tipo assim, para uma criança, se ela for desenhar um sol, ela não pode, tipo, colocar um rosto nesse sol no desenho, porque isso não existe. Desde pequeno, eles incentivam a criança já a entender o que a verdadeira função do sol, sabe? Que ele é uma bola nuclear em explosão e tudo. Então, tipo assim, era uma coisa muito metódica, sabe? E as animações que a gente fazia eram sempre temas, assim, muito pesados para criança e tudo. Eu achava aquilo muito estranho. Mas eles estavam pagando e a gente fazia.
E a gente desenvolveu, foram 12 episódios dessa série animada, só que ele não teve uma divulgação muito grande, sabe? Ele ficou mais ali na região. No final, a empresa acabou falindo, eles acabaram fechando essa parte do estúdio, e eu tenho quase certeza que esse projeto foi uma lavagem de dinheiro. Então, assim, isso começou a me deixar um pouco mal, porque eu me dedicava ao projeto, sabe? Por mais que eu não sabia muita coisa, eu comecei a aprender, por mais que também não era o estilo de animação que eu gostava, eu estava fazendo uma coisa que eu gostava de fazer, e aquilo estava me dando dinheiro. Então, eu me apeguei àquilo e fazia aquilo mesmo com esforço. E era triste imaginar que foram 2 anos trabalhando nessa empresa e nenhum desses episódios foi ao ar, sabe? Porque o projeto morreu e ninguém mais falou mais disso e simplesmente se perdeu no limbo. Depois disso, com a mesma equipe que tinha formado nesse estúdio de animação, eu peguei um outro projeto na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde eu morei. E eu também acho que era um outro projeto que era uma lavagem de dinheiro. Eles queriam fazer a ideia era até bacana, eles queriam fazer Belo Horizonte do passado, de 1911. Eles queriam usar, na época, o Kinect do Xbox estava em alta. Eles queriam usar isso para expor em museu. Ia ter uma sala, poder interagir, poder andar e ver pessoas da época importantes, ver como é que era a cidade antigamente. Podia passear de bonde, de carroça e tudo. E a gente fez uma pesquisa muito grande, eles tinham um acervo muito grande de todo o material histórico, a gente pegava aquilo e reproduzia aquilo tudo em 3D. A minha parte nessa época foi fazer mesmo o cenário. Eu pegava as fotos, pegava algumas plantas antigas e montava os prédios em 3D, com a arquitetura da época. Em que programa é que fazias isso? Isso eu fazia no Maya, na altura. Na altura eu só trabalhava com o Maya, foi o que eu tinha aprendido. Na escola eu cheguei a aprender a mexer com o Blender, mas no começo o Blender, a interface dele era muito ruim para mim. E como eu já estava trabalhando e estava aprendendo a mexer com o Max, e era isso que estava me dando dinheiro, eu me dediquei mais a aprender o Maya, e o Blender eu acabei esquecendo na altura. E nós fizemos esse outro projeto, foram 3 anos que eu trabalhei nele, ganhei muito dinheiro, só que por ser alguma coisa que era do governo, e eu não era concursado, não tinha feito nenhuma prova, foi uma indicação e tinha um contrato. Toda vez que terminava um ano, a gente rescindia esse contrato, eu não tirava férias, eles pagavam tudo isso, mas eu continuava trabalhando. Então, trabalhei 3 anos sem tirar férias. Ai, já estou cansada só de ouvir. E aí, eu sabia que quando esse projeto acabasse, eu não ia ter outro emprego. E era um emprego que eu trabalhava 6 horas por semana, eu trabalhava em casa, e eles deram dinheiro para a gente poder montar a nossa máquina. A gente só se encontrava todas as sextas-feiras, que eram para ver o que a gente tinha produzido na semana, e para dar algum feedback para a próxima semana. Então, o trabalho era sempre assim. Então, era um trabalho muito bom, tranquilo, ganhava-se bem. Só que eu sabia que ele ia acabar um dia. E foi nessa altura, quando eu estava morando na escola, que esse professor me começou a incentivar a sair do Brasil. Eu peguei esse dinheiro e fui para a França. E em França eu só estudei. Fiquei 3 anos estudando, fiz alguns estágios, trabalhei na cidade onde eu morei na França, se chama Le Mans, é onde tem a corrida, 24 horas de Le Mans, e uma corrida muito conhecida. Então lá tem várias empresas de automobilismo, e eu cheguei a trabalhar numa empresa que fazia adesivagem dos carros da corrida e para kart, que lá também era bem forte. E nesse estágio eu pude usar o 3D que eu aprendi, e eu fiz um kart em 3D, e eu pegava o adesivo que as pessoas desenvolviam lá e eu aplicava nesse modelo. Então a gente desenvolveu uma aplicação que era... A pessoa podia ver um kart em 3D e ela selecionava a decoração que ela queria para o carro e aplicava, e aquilo aparecia lá em 3D. O patrão ele gostou muito do projeto, mas ele não queria pagar por isso. Então, quando eu terminei o estágio, eu não parei de trabalhar com eles e fiquei só mesmo estudando. E depois que tudo deu errado na França, eu não consegui entrar na faculdade e também eu não consegui arrumar um outro emprego, eu acabei voltando para o Brasil. E na minha cidade, que é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, eu trabalhei com uma agência de publicidade. Só que já era completamente fora do que eu gostava de fazer, ou do que eu sabia fazer. Mas a única vantagem é que eles estavam precisando mesmo de gente que poderia fazer ilustração e trabalhar com 3D. Então eu pude desenvolver, continuava também trabalhando com o Maya,
e fazia com alguns modelos 3D para eles, e fazia ilustração para convite de formatura, para aniversário, essas coisas, mas eram coisas bem simples. E ganhava-se razoavelmente. Para minha cidade não era muito, e morava com minha família, então não precisava pagar aluguel. Mas eu não estava me sentindo feliz, né? Porque depois de sair, ir para uma cidade grande, viver lá, trabalhar, ter a oportunidade de depois sair para o mundo, ir para um outro país, ver uma cultura completamente diferente, ter uma rotina completamente diferente. E eu acabei arrumando uma namorada na França. E quando eu voltei para o Brasil, ela continuou na França. Eu fiquei com aquela vontade de tentar de novo voltar para a Europa. E foi aí que eu decidi parar de procurar, porque na altura eu estava procurando emprego na área de jogos no Brasil. Eu parei de procurar lá e comecei a mandar currículo só para fora. Mandei para vários lugares, igualzinho todo mundo fez. E Portugal foi o primeiro lugar que respondeu, a Miniclip. Eu tive a primeira conversa que eu tive com eles foi em abril de 2018, se eu não me engano. E foi uma conversa legal, eles me passaram um projeto. No meu caso, como a gente era a parte de arte, não tinha que desenvolver um jogo, mas tinha que só criar um conceito. Eu acho que foi o mesmo que a Diana fez, né? Sim, foi, sim. É. Tinhas Então, que inventar um jogo, mas ele não tinha que estar a funcionar. Isso. Então eu fiz esse teste, o teste foram, acho que 1 semana, 2 semanas para fazer. Eu entreguei e eu fiquei naquela ansiedade para ter a resposta. Também fiz, acho que foram 2 ou 3 entrevistas. E no final acabou dando certo. Em junho eu tive a resposta e eu só fui conseguir ir para Portugal final de outubro, depois de todo esse processo do visto, que demorou bastante. E quando eu comecei a trabalhar na Miniclip, eu tive que aprender o Max, que era o que eles trabalhavam, 3ds Max. Quando eu fiz a minha entrevista, eu falei que eu sabia mexer com o Max, mas eu nunca tinha trabalhado com ele. Então eu fiz todo o meu teste em Maya e só exportei os ficheiros em Max só para ter alguma coisa, se caso eles perguntassem. E depois que eu fui aceito na Miniclip, o tempo que eu fiquei no Brasil, eu fiquei tentando aprender o Max, mas não fui muito longe nisso. Mas quando eu cheguei a trabalhar na Miniclip, não foi tão difícil, porque tinha o resto da equipe que estava disposta a me ajudar e tudo. E tinha também um outro gajo, o Fred, o português, que... É, um outro gajo, já estás a ficar tuga. Já tô Tá começando a falando usar. português de Portugal, perfeito aí, nem parece. Eu tô uma mistura de português brasileiro com de Portugal. Mas aí, então, esse Fred, ele é muito forte em Blender, então acabou que, como ele sabia muito mais Blender do que as outras pessoas que trabalhavam com o Max, a gente acabou migrando pro Blender. E aí para mim foi uma experiência muito boa, porque a primeira vez que eu tive contato com o Blender era completamente diferente. E como ele está hoje, está muito intuitivo, está muito simples, e é um programa gratuito. Então qualquer pessoa que tem interesse em aprender a mexer com 3D ou para estudar qualquer coisa, ela pode baixar isso na internet, simples, é leve, não demanda muito. E agora eu tô 100% trabalhando só com Blender e tô adorando. Então, hoje minha função na Miniclip é 2D e 3D. Esse projeto que eu trabalhei junto com a Nari e com a Diana, a gente desenvolveu esse projeto, o H-Ball Trick Shot, e nele eu fui responsável de fazer o conceito em 2D dos mapas, né, do background, e depois também tive a oportunidade de criar alguns modelos em 3D, algumas cidades, e está sendo uma experiência muito fixe fazer isso, estou gostando muito. E agora é continuar aperfeiçoando nessa área, de melhorar meu conhecimento em 3D, em jogos. Eu não sei, eu não gostaria muito de continuar com esse conceito de trabalhar 2D, 3D, como artista 2D e 3D. Eu não sei, eu me sinto muito mais vontade trabalhando com 3D do que com 2D. Então, futuramente, eu gostaria mais de focar nessa área e também, de preferência, trabalhar com cenários, com environment. Porque, igualzinho eu estava conversando um tempo com a Diana, eu acho que já tem muitos artistas que trabalham muito com criação de personagens e tem muita gente muito boa. E parece que a demanda de background ainda é muito grande, parece que não tem tantos artistas que trabalham com isso. E eu não sei, é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno. Então, hoje em dia eu tento mais focar nessa área, de trabalhar mesmo com background. E é tudo.
Uma coisa curiosa é que todos nós aqui, por visto, trabalhamos no Trick Shots. Mas sim. Pois, projeto- verdade. Foi um projeto bem ambicioso da Miniclip, né? E tudo que vem do Witchball Pool é alguma coisa grandiosa que demanda muito. Sim. Por acaso eu Continua não fazia sendo, né? ideia. Ainda O tô jogo. lá. Hã? Continua sendo ambicioso e grande. Eu tô lá trabalhando mesmo. Sim. Mas olhando assim de fora, olhando para o jogo, parece ser uma coisa tão simples e, no entanto, dá tanto trabalho. Assim, Pois. a gente trabalhou só na parte de fazer o background, a gente ficou o ano inteiro trabalhando nisso. Eu acho que só temos o que são 10 mapas. Espera aí, Daniel, não te estou a ouvir nada bem, estás a fazer eco. Ups, desculpa. Daniel, fica com muito eco aí. Caramba, o Daniel tá gravando no banheiro, né? Fala lá agora, que agora estás melhorzinho. Quem vai falar, então? Fala aí, você Vai tava eu, então, falando dos backgrounds lá do Trickshot. O ano de 2009, a gente trabalhou o ano inteiro só desenvolvendo o background, e eu acho que nós temos 10 no máximo do 3D, no render final, desde o processo de criar em 2D, fazer os prédios, depois montar toda a cidade. Foram um ano inteiro, 10 mapas. E é uma coisa que começou um mapa pequeno, que cabiam 25 níveis, e agora o último acho que são 40 ou 50, não sei. Então já é quase o dobro do tamanho que era o primeiro. Então isso demanda muito. E acaba que o ficheiro fica muito grande. Depois para fazer o render é uma coisa que demora. E também tem toda a questão de feedback, de um mapa conectar com o outro. Quando a gente vê isso já pronto, não pensa em todos os problemas que a gente encontra no meio do caminho e coisas que a gente tem que resolver. E questão mesmo de otimizar. E é um trabalho muito grande. Isso fora a parte técnica, que também é uma parte bastante complexa e que não parece, né? Quando você vê o jogo final, parece só um joguinho simples. Pois é isso. Mas ele é razoavelmente complexo por trás dos panos. Né? Tem muita coisa que não fica muito aparente. A questão de você poder, apesar dele ser um jogo offline, ele tem um bocado de coisa que tem que sincronizar com a web. Então, se você joga em um device, vai para outro device, joga nesse outro device, você tem que sincronizar o que você jogou em um com o outro. Você pode fazer login com Facebook e coisas afins. E tem os updates que você tem que ficar checando. Tem toda a parte de segurança que você tem que bloquear para um hacker não poder entrar lá e sair modificando os valores das variáveis na memória direto e conseguir ganhar qualquer coisa com isso, né, basicamente. Então, principalmente por ser da franquia do Witchball Pool, ele é um projeto bem complexo, assim, né? Tem que tomar... Tem muita coisa que não fica aparente no jogo que a gente tem que trabalhar nele, né? E essa questão do mapa, né? Que ele é um jogo que você tem um mapa de cidades, muito bonito, por sinal, e você vai entrando nas cidades e vai jogando as mesas das cidades. Cada mesa é um trick shot. Olha ele a dar graxa, a dizer que estão bonitos, não é? Mas Só tá porque bonito nós mesmo. é que fizemos. Exato. Vocês trabalham muito bem, eu acho muito bacana. A arte Obrigado. A arte da Miniclip E os menus fantástica. também estão muito bonitos. Exato. Sim, os menus. Interação. Então, e já agora, tirando a parte dos jogos e do trabalho, o que é que vocês estão a achar de Portugal? Fantástico. Eu, particularmente, estou adorando Portugal. Não faz muito frio cá? Não, muito bom. Mas eu sou brasileiro fajuto, porque eu gosto de frio, né? Ah, pronto. Então, e eu estive no Canadá antes de ir para cá. Sim, mais então, o Canadá isso. é muito mais frio. Mas a principal diferença para mim é que aqui você viaja muito, muito fácil, porque tudo é muito perto e você tem cidades maravilhosas, muito perto uma das outras. E poucos meses depois que eu cheguei, eu fui fazer uma road trip com a minha esposa para Espanha e
Pô, uma road trip para Espanha e voltar, né? De Lisboa, Sevilha e Lisboa. A gente parou em um monte de pequenas cidades no caminho e voltou. É tudo muito rápido. O tempo de estrada que você pega, e as estradas são maravilhosas, são muito fáceis de navegar. Então, é fantástico. E fora assim, eu tô gostando de Portugal. Eu tô gostando de tudo de Portugal, né? Acho que fica difícil de eu falar qualquer coisa mal de Portugal. É bom de ouvir, obrigada. Não, eu tô gostando das pessoas aqui. A gente é muito bem recebido. E tem muito brasileiro, né, aqui. E foi difícil habituar-te ao nosso sotaque? Um pouquinho, no começo. Principalmente quando a gente está em reuniões que só tem portugueses e você é o único brasileiro e vocês disparam a falar super rápido, aí fica difícil pra caramba de captar tudo que está sendo dito. Mas aí eu particularmente não tenho o menor problema de pedir para voltar e falar que eu não entendi e tal, mas tem gente que fica um pouco com vergonha ou receio de que as pessoas fiquem achando ruim que está pedindo para voltar o tempo todo, assim, que tem um pouco mais de dificuldade. Já tive esse feedback, né? Mas tirando isso, tem a questão das palavras que às vezes são as mesmas palavras, mas com significados diferentes, né? E enfim, é uma outra língua. Apesar de ser, é a mesma língua, mas é uma outra língua, assim, que é curioso, é uma experiência, né? Vir para cá e começar a aprender o português de Portugal versus português brasileiro, né? Sei, todo mundo teve essa mesma experiência? Como é que foi, Nara e Ana? Eu já não... no começo eu estava tendo dificuldade para entender, assim, porque eu não tinha nenhum contato com o português de Portugal. Então, eram palavras diferentes, fiche, giro, não sei o que, gás, e o puto, que eu tenho um puto, e eu falava, não, não é puto, não. E rapariga? Ninguém nunca te chamou de rapariga? Rapariga. Né? Rapariga é mãe. Não, eu tive um pouquinho de dificuldade, sim, mas, cara, a gente estava na Finlândia e lá a gente tinha que falar inglês e o pessoal falava um inglês com um sotaque de finlandês, então era bem bright, are you okay, coisas assim, então... Que giro. Mesmo Lá assim... estou eu. Que giro é que engraçado. Agora já sei. Não, é para quem tiver a ouvir. E então, aí as pessoas lá era assim, sabe? Alguém te dava bom dia, a gente, nossa, ganhamos um bom dia. Aqui em Portugal, não, pô, a gente fala bom dia para todo mundo e eu acho que isso, para mim, foi bem melhor. A gente passou a dar bastante valor para isso. Gostamos de ter vindo para Portugal por isso. O pessoal que veio dos países nórdicos, né? Tanto a Nara, o Bruno, tem vários outros que vieram dos países nórdicos e dão esse feedback, né? De que o povo daqui é muito mais... o calor humano aqui é muito mais próximo do calor humano do brasileiro. É assim. Do que lá, né? É assim. Pois, os países do norte não sabem nada. Pronto, malta, é isso. O clima acho que influencia muitas pessoas também, né? Tipo, parece que quando é mais frio, parece que as pessoas se fecham mais dentro delas mesmo e tudo. E quando chega o verão, parece que essa atitude muda. A minha experiência aqui em Portugal também foi bem fixe, foi bem tranquilo. Ainda mais com a Miniclip, ela gosta de fazer isso com a gente, né? De chegar e os 2 meses a gente fica em Airbnb e sempre coloca com aquela vista ali pro Rio Tejo, né? Então, acordar todo dia de manhã e ter aquele nascer do sol é muito bonito. E é uma região bem tranquila, a gente não mora tão longe do trabalho, é uma condição tranquila. Eu acho que também questão de preço das coisas é mais acessível, até mesmo fazer alguma comprar algum eletrodoméstico, alguma outra coisa. Se for comparar com o Brasil, é muito mais barato, é muito mais justo ao valor que a gente ganha, creio eu, do salário. Eu acho que, por enquanto, agora, o que Portugal está tendo um grande problema mesmo é a questão do aluguel, né? Da renda está muito alta por causa dessa demanda, está tendo muita gente que está vindo para cá, não só brasileiro, mas de outros países mesmo.
Então, com essa procura grande, os preços dos imóveis tendem só mesmo a crescer. Espero que essa fase passe logo para poder normalizar esse preço e baixar, porque isso é a única coisa que eu tenho contra morar cá em Portugal. O resto eu acho muito tranquilo. É verdade. E para mim, especificamente, que eu vim do Rio, eu acho que o mais gritante foi a segurança, né? A gente aqui não tem problema nenhum de segurança. Lá no Rio tá tudo muito inseguro. Então, até Manaus, né? Que é um lugar muito mais tranquilo do que o Rio em termos de segurança. Nossa. Não dá para comparar aqui com Portugal. Aqui a gente vive tranquilo. Basicamente é isso. A gente não se preocupa em ficar olhando por cima dos ombros o tempo todo, que nem lá. É complicado lá. É verdade. Isso. Pronto. Então, olha, se calhar ficamos por aqui. Obrigada a sério por terem vindo. Estava complicado. Enfim, a gente conseguiu se reunir. Pois é. Então é isso aí. Valeu, Tchau. Valeu todo Tchau. mundo. Até a próxima. Tchau. Obrigado por nos ouvir. Obrigada eu. É isso, malta. Se gostaram do podcast, não se esqueçam de nos seguirem e de darem o vosso like. Até à próxima!